Deus, edifique teu povo, Pai, espalhado pelo Brasil, todas as igrejas, todas as transmissões. Obrigado por esse pessoal de suporte que nos ajuda a comunicar a tua palavra. Ó Deus, fale ao coração do teu povo, trazendo esperança, trazendo coragem, trazendo conforto. Que teu Espírito Santo, numa rede espiritual agora, numa rede de pastoreio virtual, esteja falando ao coração do teu povo. Abençoe a Sandra, o Lucas, a Laís, o Henrique, para que fiquem à vontade para cantar com autoridade no poder do Espírito. Amém. Obrigado pelo João também, que ele consiga transmitir com nitidez. Cláudia e a Ana, obrigado também pelo Richard que está aqui com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Claudinha, nós só vamos começar com a música, tá? Então, peraí, só ela está organizando aqui. Para ele ativar agora, né? Já colocar no ar? Já tô no ar. Já tá? Oi, gente. Não, pode subir. Pode subir. Já tem 37 pessoas no ar. Já? Beleza.
fechada. A igreja está aberta em cada uma das casas. E você está representando aí a sua família. Nós vamos hoje louvar ao Senhor. Nós acabamos de cantar que a graça de Deus é maravilhosa. E é por causa dela que nós estamos aqui hoje. Eu lembrei de um texto e eu queria partilhar com vocês hoje. Esse texto está em Abacuque 3, 17 a 19. E fala assim: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Nós temos vivido dias de muito medo, muitas incertezas, e nós temos deixado o nosso coração se abalar pelas más notícias. Mas aqui Abacuque está dizendo: ainda que não tenha suprimento, nos resta o louvor. Não deixe o medo tomar conta do seu coração, porque Deus, Ele está no controle. Vamos louvar? Tu não és um Deus
compara à presença de Jesus nesses dias difíceis. Nada se compara ao amor e à graça de Deus nas nossas vidas. E o Senhor é bem-vindo nesse local, é bem-vindo na sua casa. Convide o Espírito Santo agora para falar ao teu coração. dando-nos esperança, dando-nos paz em
pedimos a Ti que o Santo Espírito de Deus, naqueles momentos difíceis que passarmos, segure nossas mãos, nos lembre de verdades que há tantos anos nós temos vivido e compreendido, Senhor Jesus. Agora é a real hora de mostrarmos quem somos. Somos Teus filhos, somos amados do Senhor. Oh Deus, como é maravilhoso Te louvar e saber que podemos contar com a Tua presença. O Senhor tem nos guardado debaixo das asas do Teu amor. E nós Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos nesse momento, Pai. Que a Tua graça, a Tua verdade possa falar aos nossos corações. Paizinho, vai de encontro àqueles que se encontram doentes, Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que estão no leito do hospital sofrendo nesse momento, Senhor Jesus. Deus, afoga os leitos nesse momento, Pai. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que continue guardando, nos ajude a ter a nossa parte, a nossa responsabilidade, mas que o Senhor esteja nos guardando, Pai. Ó Senhor, vai de encontro também aos médicos, Senhor Jesus, aos profissionais de saúde, Deus. Que abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão ali para servir o Teu povo. Ó Deus, usa as mãos deles. Ajuda, Senhor Jesus, os nossos governantes a nos dar, Senhor, saída nessa solução tão difícil. Nem mesmo eles sabem o que fazer. Há uma carga muito pesada em seus ombros. Nós pedimos a Ti alivia essa carga, Senhor. Dá sabedoria. Encontra, Senhor Jesus, dá sabedoria aos cientistas para uma saída desse vírus. Pedimos a cura, Senhor. Por uma palavra Tua, o Senhor pode cair abaixo esse vírus. Mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor está trabalhando conosco. O Senhor está trabalhando com a humanidade. E nós queremos nos render à Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o alto e não perder a esperança. Obrigada, meu Pai, pela Tua presença nessa manhã e por estar conosco em cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus agora. Bom dia, gente. Para poder cumprir o ritual, sem desconfiança da Laís, né? É que quarta-feira, quando eu estive aqui, eu cheguei em casa. Você acredita que eu recebi um WhatsApp dizendo assim: pastor, faz o favor de higienizar o microfone? Então é só para a gente seguir aí as recomendações, não é? Que saudade, pessoal, de ter vocês aqui conosco. Os bancos estão vazios, exceto aqui pela presença dessa equipe maravilhosa que nos dão aqui suporte. Agradeço aqui ao João, ao Cláudio, à Ana, o filhinho deles, o Richard, que está aqui conosco, e meus filhos também que estão servindo aqui no louvor, o Henrique, a Laís e o Lucas, e a minha querida Sandra. Normalmente, depois desse tempo de louvor, nós temos esse momento especial de adorar o Senhor, de agradecer pelo sustento, de honrá-lo, porque Ele tem cuidado das nossas vidas e temos aprendido a adorá-lo, sejam os dias bons, sejam os dias maus, também com nossos recursos, com os dízimos e ofertas. Então nós temos uma fala de um querido nosso, Tiago Saraiva, e nós vamos ouvi-lo nesse momento. Boa noite, irmãos. Estou aqui hoje para lembrar vocês e fazer vocês refletirem junto comigo um pouco sobre o momento que a gente está vivendo e a necessidade de a gente pensar no próximo, de a gente pensar naqueles que estão aflitos, que estão passando já por algum aperto, por alguma dificuldade. E tem um versículo que tem estado na minha cabeça. Eu compartilhei Tiago com um grupo no sábado, que fala um pouco sobre a importância de ajudar os da fé
ajudar os nossos irmãos. E eu queria também compartilhar com vocês um exemplo de Paulo, que Paulo deixou para a gente na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, que fala assim: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, Paulo foi um exemplo maravilhoso de doação, de alguém que se doou ao Evangelho, se doou aos outros. Ele está dizendo: tudo aquilo que você aprendeu até agora, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, que a gente deve praticar, e o Deus da paz vai estar com a gente. Então, eu acho que é mais um momento da gente, como igreja, agir, lógico, cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro das suas condições, mas eu chamo vocês, eu chamo a igreja, eu me incluo nessa também, para que a gente possa ser um agente de bênção de Deus nesse momento, para que a gente possa glorificar o nome de Jesus através das nossas boas ações, da nossa caridade, do nosso amor ao próximo. Então, que a gente não possa ser daquelas pessoas que se fecham na nossa casa, come do bom e do melhor, assiste aquilo que dá na telha, na nossa internet, ou seja, mas que a gente possa ter compaixão. Então, estou aqui para chamar vocês, a gente já tem recebido algumas doações, então, se você pode, se você quer ajudar, você pode me procurar, você pode transferir o recurso para a conta da igreja. E a gente agora chegou a hora, ou está chegando a hora, talvez até mais do que nunca, né, para a gente ser bênção na vida daqueles que realmente vão precisar, daqueles que vão começar a passar por maus bocados, e a gente, como igreja, unido como corpo, a gente vai passar por mais essa e vencer essa, com a ajuda de Deus e com a colaboração de todos, tá bom? Fiquem na paz. Realmente estou morrendo de saudade de todos, mas em breve e no tempo de Deus estaremos juntos de novo. Paz de Deus, irmãos. Ok, pessoal, agradeço aí ao Tiago. Não sei se deu para todos ouvirem exatamente o que ele falou. Nós estamos vivendo um novo momento na história do mundo, uma ruptura da rotina em escala mundial, que tem afetado todos nós, inclusive como igreja. É um momento muito especial que nós nem conseguimos entender tudo o que está acontecendo. Vai mudar até a prática da igreja, no sentido de sabermos viver numa crise desse tamanho. Tem 2 semanas que nós já não nos vemos aqui, e graças a Deus por esse recurso da tecnologia de nós podermos nos comunicar. Eu estou olhando aqui como se vocês estivessem aqui, mas bate uma saudade muito grande. Espero que Deus nos permita logo, logo nos reencontrarmos. Mas Deus está tratando com o mundo. Deus deu uma desacelerada nesse ritmo alucinante de uma humanidade autossuficiente, egoísta, indiferente, acumuladora, gananciosa, com muita desigualdade social. E o Senhor parou tudo, certamente para a gente pensar, olhar para cima. E Deus está tratando com a igreja também, purificação, viver nesse momento com aquela confiança, buscando intimidade com Ele, e nesse sentido de
de viver esse momento, até para nós pastores, como que é pastorear uma igreja em que nós não podemos ter esse contato pessoal com o rebanho e o próprio cristianismo. O cristianismo não é uma religião, é contato. O cristianismo é face a face, é olho no olho, é comunhão, são essências muito fortes. Mas eu me lembro que em Atos, capítulo 2, o Senhor Jesus falou para eles ficarem num cenáculo, numa casa espaçosa, esperando que do alto, até que do alto fossem revestidos de poder. Sem dúvida alguma, Deus está nos preparando para uma grande colheita. E nós percebemos isso, o Evangelho é poderoso para qualquer situação, a igreja se adapta a qualquer situação. O Senhor está no controle. E nós estamos seguindo aqui o livro de Efésios, capítulo 4. Eu falei na quarta-feira sobre os versículos de 1 a 6. Espero que vocês tenham conseguido ouvir. E nós vamos passar o vídeo da mensagem, o Cláudio está me sinalizando aí, como você ser um pacificador na sua família. E só para recordar um pouquinho, antes de entrar no texto de hoje, Efésios 4:1 fala: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam, observe bem, completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Senhor, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. É um texto que nos chama para vivermos à altura dessa posição que ele já falou, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele já nos preparou, mostrando a soberania de Deus, a eleição, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, mostrando no capítulo 2 que ele nos deu vida através de Jesus, e está disponível para nós um grande poder da oração no capítulo 3. E esse texto é um convite para nós sabermos não apenas um cristianismo de conhecimento, de ouvir, mas um conhecimento prático. Aqui nesse texto nós vimos como ser um pacificador, como buscar unidade na nossa casa, no nosso meio, no trabalho. Vocês estão vendo aí o governo brigando, as autoridades brigando, o inimigo é o outro, o inimigo é a doença. E infelizmente, ao invés de vermos as forças somadas, posições divergentes, e às vezes dentro da nossa casa, nós queremos nos exaltar, obrigar o outro a pensar como nós pensamos, fazemos questão de picuinhas, e infelizmente podemos estragar, e agora que aí estamos em família, cada um de nós, até nos acostumarmos quando todos estão em casa. E esse texto nos oferece aí revisitar essas atitudes de humildade, de sermos dóceis, educados, considerar o outro, ter paciência e o amor, que é a atitude que permeia os relacionamentos. Então eu falei isso na quarta, não deu para tratar esse texto, Efésios 4, de maneira completa, mas eu quero destacar uma coisa muito importante para nós, que Paulo está falando como prisioneiro. Ele estava confinado, ele estava numa cadeia, num ambiente desfavorável. Nós também, você talvez esteja se sentindo assim, sem aquela liberdade para ir e vir como você gostaria, de estar trabalhando e tudo mais, mas ele não se deixa ser tomado pelo desânimo. Nós não vemos aqui um apóstolo, um homem, um cristão, com autopiedade, se vitimizando, achando que a vida não tem graça. Nós não podemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem
mesmo quando nós não entendemos. Ontem mesmo no nosso PG nós cantamos aquele hino de queremos te louvar, não importam as circunstâncias, nós queremos te louvar. É fácil cantar quando está tudo bem, a agenda tudo certinho, dinheiro entrando, as contas pagas, o trabalho garantido, a saúde em dia, mas louvar nas circunstâncias desfavoráveis, quando tudo nos assalta, o medo. Ainda assim, Paulo está numa prisão, numa situação incontrolável, ele abre mão do seu conforto. Ele sabia que havia uma causa maior, ele abre mão do seu conforto por causa do Evangelho. Ele não está pensando em si, ele olha para o mundo, e o Evangelho não estava parado, ele evangelizava os guardas. Ele escreveu as epístolas do Novo Testamento. Pessoas que passaram por um período de confinamento, como o Lutero, mesmo sem poder sair, ele escreveu hinos maravilhosos, preso num castelo sem poder sair. Nós podemos lembrar, Mandela se preparou para governar o seu país, passando mais de 20 anos numa cadeia, Jambânia, que escreveu o livro O Peregrino, depois da Bíblia, o maior best-seller do mundo. Ele produziu enquanto estava preso. Então, nesses períodos de crise, é para a gente se reinventar, porque nós não podemos perder a esperança. E pensando nisso, esse texto que nós vamos ler hoje, que dá uma certa sequência ao contexto, 17 a 32, nós vamos ler, não vamos ler de uma vez, então nós vamos ler agora até o 23, Efésios 4, você pode procurar aí na sua Bíblia, não está aqui no slide, Efésios 4, 17 até 23. Enquanto você está procurando aí, Efésios está depois de Romanos, depois de 1 Coríntios, bem antes de Hebreus, 4,17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu fui até o versículo 24, mas nós podemos dividir esse texto aqui em apenas duas palavras. Atenção. Atenção, que é do 17 ao 23. Vejam como é a mentalidade dos gentios. E do 24 ao 32, uma aplicação, como é a mentalidade do cristão. De acordo? Só para repetir, do 17 ao 23, atenção, olha a mentalidade do gentio ou do não cristão. E do 24 a 32, aplicação dos princípios, a mentalidade do cristão. Muito bem, nós vimos aqui, meus irmãos, no versículo 17, ele liga o contexto anterior com esse conectivo assim. Eu digo a vocês, no Senhor, ele fala da autoridade do Senhor em nome de Jesus, assim como os profetas do Antigo Testamento falavam, é algo paralelo. É no Senhor que ele dá autoridade que Deus deu para ele como apóstolo, escritor sagrado. Não vivam mais como os gentios.
Irmãos, o que vocês já ouviram aqui numa das pregações, o gentio não é somente o não judeu, mas o gentio aqui é o não cristão, que não faz parte da aliança, não faz parte da família, não vivam mais. Em Mateus 6, vocês devem se lembrar que ele fala, os gentios buscam todas essas coisas, que aquela ansiedade, aquele tesouro na terra, aquela preocupação com o dia de amanhã, daqui 30 dias, e esse coronavírus vai até agosto, essa pandemia, ali em Mateus 6, fala para não vivermos como os gentios, mas vivermos cada dia. O CR nos ensina isso, um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Não acumule tensões. Não fique preocupado. Nós não somos Deus. Ele está no controle. E nesse momento, na história da igreja, é um momento de aprendermos a confiar em Deus. Nós vamos passar por um período extraordinário de exercitarmos a nossa fé. Tantas vezes ouvimos aqui nesse local sobre confiar, andar com Deus, não ficar ansioso, mas o contexto nosso estava sob controle. Assim como o povo saindo, andando pelo deserto, não tinha lavoura no deserto, não tinha bens de produção no deserto. Eram milagres que aconteciam. Se nós olharmos com os olhos da fé, não com o olho carnal, o olho normal do homem natural, que ouve os jornalistas, que ouve os infectologistas, tudo bem, tem a sua parte técnica, mas nós não podemos viver em pânico, não podemos viver assustados, com medo, ainda que a morte venha. A perspectiva do cristão não é de pavor da morte, é de uma esperança. Se para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, nós não podemos deixar o medo tomar conta da nossa vida. Escuta o que eu vou te falar, descanse em Deus. Preocupar não resolve nada, não é questão de irresponsabilidade. Nós estamos todos no mesmo barco. Não vivam como os gentios. Ele dá mais características. Os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Uma mente que não é orientada pelas Escrituras vive no vácuo. Ele fica tentando preencher o seu... Não tem propósito, não tem direção. Daí o medo. Eles estão obscurecidos. Essa palavra obscurecidos é o sentido de escuridão, estão nas trevas. E vale lembrar que 2 Coríntios 4,4, o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Estão cegos, estão separados, desconectados da vida de Deus, não tem chão. Tem pessoas cheias de fobias, de um medo e se apegando a qualquer coisa desesperada. Não vivam assim, separados, como se você não tivesse Deus por causa da ignorância, falta conhecimento de Deus, falta a Bíblia, inclusive para cristãos. É por isso, essa carta, ele não está falando para a cidade de Éfeso, não é para a cidade. Ele está falando para quem? Ele está falando essa carta para o cristão, que você já passou por uma experiência transformadora, uma experiência radical. No capítulo 2, nós estávamos mortos, éramos mortos-vivos, mas Deus fez algo em nós, através de um arrependimento operado pelo Espírito Santo, que mudou nossa noção, nossa compreensão, nossos valores, nosso propósito, nossa direção. O que ele está falando aqui não é um moralismo, não é um código de regras para a igreja. Ele está partindo do ponto que nós nascemos de novo em Cristo, nós depositamos a nossa esperança no Cristo que morreu na cruz, que cancelou nossos pecados,
do passado, do presente e do futuro, e nos deu, lá em Efésios capítulo 2, nós estamos assentados nas regiões celestiais. É um cristianismo inteligente. Não é apertar um botão e achar que as coisas vão acontecer. O que ele vai falar nesse momento, a partir de agora, para a gente assumir essa cidadania, rogo-vos que vivam, vocês foram chamados, vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. E ele vai então falar para nós não vivermos como vivíamos antes. O pagão e os efésios, eles eram pagãos. Eles sabiam como era a vida desenfreada, uma vida que viviam por instinto, uma vida, meio como diz os adolescentes, tipo animal, agindo pelas paixões, sem razão. E ele fala, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Aqui no verso 21 tem 3 verbos importantes. Ouviram, foram ensinados e aprenderam. Aprenderam no versículo 20, ouviram no 21 e foram ensinados no 21. Cristianismo é reeducação, como vai falar Tito 2,14, educando-nos que, renegada as paixões que tínhamos antigamente, vivamos nesse presente século de maneira justa, sensata e piedosa. Cristianismo nos ensina a nos despirmos da velha natureza que estávamos acostumados, que se corrompe por desejos enganosos. Há uma sedução no pecado, a gente não vê a isca, parece agradável. E quando nós fazemos algo que não deveríamos, a isca não fala o alto preço que a gente tem que pagar. E depois que a gente faz, parece que o diabo se transforma em Jesus, dá uma cutucada na gente e fala assim: você viu o que você fez? Que tipo de cristão você é? Ele se disfarça como se fosse para o nosso bem, para nos esmagar. Aqui fala do engano, os desejos enganosos. Nosso coração é enganoso. Por isso que não é para dar vazão a esse coração e a serem renovados no vosso modo de... Isso é algo diário, que Romanos 12 vai falar pela renovação da vossa mente. É uma prática todos os dias. A minha leitura bíblica de ontem não vale para a minha leitura bíblica de hoje. O maná de ontem que Deus me deu foi para ontem. Hoje são outras tentações, são outros pensamentos que vêm invadir a nossa cabeça. Pensamentos enganosos, pensamentos que nos corrompem. Criado para ser semelhante a Deus. Olha só, Ele já nos criou para sermos semelhantes a Ele, nos deu uma capacidade, semelhantes a Deus na vontade, semelhantes a Deus em certos atributos que Ele comunica para nós, que Ele também nos deu, de sermos amorosos, de sermos perdoadores, de sermos misericordiosos. E fala em justiça e em santidade, que vem não da cultura. Não é santidade que vem da religião, não é justiça que vem dos homens, é algo que vem da verdade, nosso Deus, que representa a essência da verdade. E no versículo 25, portanto, ligando todo esse contexto de não viver como os gentios, ele vai agora falar de uma maneira prática, ele vai ilustrar de maneira prática. Como assim? Como que eu posso viver de modo digno do Senhor? Eu quero mostrar os slides agora. Eu vou ilustrar aqui como viver de modo digno do Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, avançando, é essa pergunta: como é o caráter, o
novo estilo de vida, do novo homem em Cristo? É uma pergunta que ele vai responder nesse capítulo. Então, primeira mudança significativa que acontece na nossa vida é esse aqui. Próximo, Cláudio. A primeira mudança significativa é trocar a mentira pela verdade, que está no versículo 25, ok? Trocar a mentira, pode avançar, pela verdade. É como se ele tinha dito, despojar do velho homem. Nós tínhamos uma vivência, roupas podres, roupas esfarrapadas. Nós tínhamos uma velha vida grudada, impregnada em nossos costumes, em nossa visão de mundo, nosso jeitão de viver do velho homem, esse homem que se corrompe pelo pecado. Então ele usa palavras importantes aqui. Vocês devem abandonar, quanto à antiga maneira de viver, no versículo 22, a despir-se do velho homem que se corrompe. Esse despir é tirar uma roupa velha. Desvestir, quer dizer, tirar e vestir a roupa da verdade. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Irmãos, como é importante nós lembrarmos, não basta evitar a mentira. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Ele mente desde o princípio. Mentiu para nossos pais. Quando nós mentimos, nós não estamos confiando em Deus. Não combina, é uma contradição com o cristianismo, ele ser um porta-voz, ele ser um fake, um cristão falso, impostor, pois ele representa o Deus da verdade. Falar a verdade é confiar em Deus. Segunda ilustração, de maneira prática, desse novo homem, esse próximo slide vai nos revelar o domínio próprio no lugar da ira. Existe uma ira que é uma ira boa. Não é pecado irar. Não é pecado ficar chateado com a injustiça. Aliás, o nosso mundo está precisando de mais raiva, no bom sentido. De mais inconformismo nosso. Com a violência, com a fome, com o descaso. Deus ficou irado com a cidade de Nínive e mandou Jonas para lá porque Deus estava irado com aquela cidade. Mas ainda assim Deus não pecou. É irar, mas não pecar, mas uma ira que nos leva a fazer coisas boas. Tem muita gente nesse momento que por causa de uma indignação está se mexendo, está se mobilizando para ajudar o necessitado. Pessoas que estão indo dando cestas básicas para famílias carentes, estão visitando os presos, estão levando uma mensagem de esperança, porque eles não conseguem ficar na zona de conforto. Esse texto vai falar o que nós não devemos fazer, é uma ira que nos leve a pecar. É uma ira mal trabalhada em nosso coração. Porque quando nós não trabalhamos a ira, a raiva, nós misturamos a nossa raiva com a pessoa, aí guardamos a amargura, aquilo se desenvolve em ódio, se desenvolve em homicídio mental. Ele fala para não ir dormir com essa raiva, onde não se trabalha dentro de nós e gera problemas emocionais. E por isso que fala, irai-vos, mas não pequeis. Não vai dormir com essa ira. Não. E fala, não dê lugar ao diabo. O diabo encontra na raiva, no ódio, matéria-prima para ele detonar com a pessoa. Para a pessoa agir de maneira precipitadamente. Para você, com um fuzil, atirar numa mosca. E às vezes nas nossas relações, nas nossas conversas, olha como as pessoas estão atritando, mesmo pelo Face, pelas redes sociais. As pessoas...
estão se atacando, deletando, deixando de se relacionar, excluindo das suas vidas por causa de ponto de vista. Um sinal de maturidade é aprendermos a conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Nós podemos ouvir alguém que pensa diferente, mesmo que nós não concordarmos com a pessoa, é a perspectiva, é o ponto de vista dela. Deus nos criou de maneira diferenciada, mas às vezes pequenas situações trazem grandes conflitos e tiram o nosso bem-estar em nossa casa e em nossos relacionamentos. E o diabo aproveita, não deixe lugar ao diabo. E a terceira ilustração prática que ele vai falar para nós, desse novo homem, é o trabalho honesto no lugar do furto. Interessante que você vê que não é só deixar de fazer algo que não é bom, mas de maneira positiva investir no contrário daquilo. Não é só tirar de alguém, subtrair, ser omisso, mas agir de maneira positiva no outro sentido. Não é só não mentir, ser neutro, mas é falar a verdade. Não é só não furtar, não tirar. Não estou falando de roubos graves. Às vezes negamos para o outro, por exemplo, a verdade que ele tem direito. Nesse caso, negamos para o outro uma ajuda. Não é só furtar, mas vestir esse novo homem em Cristo de poder trabalhar para ajudar alguém. O diabo é ladrão. Ele ensinou Eva a roubar a Deus, a pegar aquela fruta, e Adão foi cúmplice também de pegarem o que não era deles. Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala: não furtarás. E ao invés de furtar, qualquer que seja o objeto de alguém, que às vezes inconscientemente nós não damos o retorno. Trabalhar é algo digno, é para promover o outro, é para minimizar a dor do outro. Olha como o cristianismo fala para não sermos capitalistas, no sentido de não incluirmos o outro na nossa receita. Deixar de ajudar alguém não combina com o cristianismo. O nosso trabalho não é só para prover a nossa casa, a nossa família. Talvez a gente vai passar um período parecido com a igreja primitiva, em Atos capítulo 4. Fala que houve grande fome, grande empobrecimento em Jerusalém. E ali nós vimos iniciativas nobres, generosas, como Barnabé, que vende um campo e ele doa para a comunidade, para ajudar os pobres. Meus irmãos, a gente precisa se preparar. Um diácono querido nosso, já essa semana, falou que está aumentando a quantidade dos nossos necessitados. Esse é o momento de sermos proativos, de podermos usar o nosso prédio para coletar donativos, recursos, alimentos. É hora de repensarmos também na arrecadação da igreja, de destinarmos uma verba para ajudar as famílias que vão empobrecer, infelizmente. Alguns já estão sofrendo. Eu sei de queridos nossos que estão deixando o trabalho, motorista de táxi, de Uber, que não estão tendo renda, garçons. Eles vivem do dia a dia. E outros prestadores de serviço, que Deus nos dê sensibilidade para, como igreja, voltar a essas práticas de não deixar, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Então, o nosso trabalho tem esse objetivo de incluir no nosso orçamento, fazer o bem, ajudar os pobres. O generoso será abençoado, diz Provérbios 11, versículo 24. Aqui também vai falar uma outra prática, depois de falar das mãos que devem trabalhar, devem fazer o bem, para ajudar quem precisa, vai falar da nossa boca, a linguagem edificante, no lugar da linguagem destrutiva.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para a edificação, e que unicamente, é que não coube ali, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente, faltou a palavra unicamente, a que for boa para a edificação e transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. O nosso jeitão estúpido, malcriado, de bate-boca, esse homem bruto, selvagem, que reage pelos instintos, fala sem pensar, um zelo precipitado, às vezes é uma manchinha na camisa, e nós somos tão duros que rasgamos a camisa, ao invés de limparmos aquela manchinha, aquele zelo precipitado na fala, que machuca, que depois fica difícil remendar. Olha como é importante, não só a neutralidade, não falar, e aqui torpe, palavras podres, é como uma cesta de laranjas e uma laranja podre está contagiando as outras. Nós podemos elevar o ambiente onde nós estamos, abençoando as pessoas, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, para que quando a pessoa saia da nossa presença, ela se lembre que nós ministramos ao coração dela, nós podemos regular uma mente deprimida, uma mente desequilibrada, com uma palavra boa, uma palavra firme, que o vosso falar, Colossenses 4, 6, fala, o vosso falar seja agradável, temperado com sal, para que saibais como responder a cada um. Irmãos, é difícil demais, há momentos que nós não paramos para pensar, soltamos o que vem à nossa cabeça, mas é uma prática, é um exercício, é uma renovação, por isso que eu falei agora há pouco, é uma renovação diária da nossa mentalidade. Ainda ele vai dar mais um conceito, uma ilustração de como viver essa nova vida, que é o amor no lugar da amargura. Livrem-se de toda amargura, ira, gritaria, calúnia, maldade, e sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É substituir esses pensamentos tóxicos, esses sentimentos que adoecem a nossa vida, arrancar de nós, confessar pecado, abrir o coração para Deus, admitir essa natureza que dificulta o trabalho do Espírito Santo. É um arrependimento contínuo. Já nos arrependemos quando entregamos a vida para Jesus, mas é uma prática diária de confessar e substituir por benignidade essa disposição de ser bênção na vida dos outros, compaixão, perdoando, porque nós somos muito perdoados em Cristo Jesus. E ele vai concluir, esse texto vai ser pregado na semana que vem, mas eu quero só pegar um pedacinho do capítulo 5, de 1 a 2, concluindo esse bloco. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No 4:30, ele tinha falado que nós somos templo do Espírito Santo. Olha a beleza do cristianismo. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é um rei habitando dentro de nós. Imagine você receber um hóspede na sua casa e ser indiferente para com esse hóspede. Não reconhecê-lo, não tratá-lo bem, pois é um rei, alguém já disse, é um rei que vem dentro de uma favela, que é a nossa vida, e ele deseja morar conosco, e aqui vai falar de sermos imitadores dele, através desse Espírito, que é muito sensível, e como nós deveríamos, olha isso aqui, dá para ficar falando sobre isso,
como nós deveríamos tomar todo o cuidado para deixar nossa casa, nossa vida agradável, para o Espírito fluir através de nós. E tudo que nós vimos anteriormente, é Ele que faz isso dentro de nós. É um exercício que nós não estamos sozinhos. É o Espírito nos conduzindo para essa vida de sermos imitadores de Deus, como filhos amados, de agradar o Senhor, de andar em amor, como também Jesus, ao ponto de Jesus se sacrificar por essa causa. Então, meus queridos, essa mensagem fala de novos passos, iniciativas, oportunidades que o nosso Deus está nos dando para vivermos um cristianismo genuíno, verdadeiro, que combina o que nós aprendemos com a nossa prática de vida. Então, que o Senhor esteja aí do seu lado, apacentando o seu coração e nos ajudando a responder essa pergunta: o que Deus quer me ensinar nesse período da minha vida? Que o Senhor te renove, te abençoe. Nós não temos mais um louvor. Eu vou, então, encerrar, ok? Você me acompanha em oração. Eu queria te convidar para nós unirmos nossas mentes, nossos corações, orar pelo nosso país, pelas pessoas. Vamos orar então. Ó nosso Deus e nosso Pai, nesse momento da nossa vida, alguns de nós estamos perplexos, assustados, alarmados, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Ó Deus, Criador do Universo, que tem a história em Suas mãos. Tem misericórdia da Itália, da Espanha, da Inglaterra, Estados Unidos, China, países que estão sofrendo o efeito dessa pandemia. Incluímos nosso Brasil, outros países. Senhor, tem misericórdia. A nossa oração é para o Senhor abreviar o sofrimento das pessoas. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Quais as lições o Senhor deseja que nós aprendamos? Assim como Israel passou um tempo no deserto, numa rotina, o Senhor quer examinar o que há no nosso coração. Nos ajude a aprender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Senhor, prepare os corações da humanidade para fazermos uma grande colheita. Senhor, usa-nos no poder do Espírito para que nós ministremos aos corações, Pai. Obrigado pelos PGs. O Senhor nos preparou para esse momento, para estarmos em sintonia, para ajudarmos uns aos outros, para estarmos em contato, ainda que virtual. Obrigado pelas pessoas que têm sido conectadas pela Tua palavra. Gente que está sofrendo, deprimida, precisando de um alento. Senhor, ilumine as autoridades, Pai, para que nosso país não viva uma disputa de poder. Ó Senhor, ficamos chateados só de imaginar jogos econômicos, religiosos, manipulação, que isso caia por terra. Nós oramos para que as verbas levantadas pelo governo cheguem ao destino certo na saúde das pessoas, no sustento delas, que os corruptos não peguem esse dinheiro e que, se pegarem, sejam descobertos e que essas verbas cheguem ao seu destino. Nosso Deus, oramos pelos idosos. Cada um temos um idoso, alguém da nossa família. Proteja-os, Pai. Tire o medo dos seus corações. Ajude-os a descansarem no Senhor. Proteja nossos filhos. Senhor, ilumine os empresários para, em combinação com o governo, não mandarem as pessoas embora, que haja uma boa negociação. Ó Pai, que nós possamos voltar a trabalhar o mais rápido possível, Pai. Sustente as nossas famílias. Nos ajude como igreja a pastorearmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. E que haja uma grande colheita, porque o Senhor merece. Senhor, console cada coração, aquiete em cada casa. Ó Pai, sustente. Senhor, Tu és o nosso pastor 24 horas por dia. Nossas vidas estão em Tuas mãos. E o Senhor nos dá uma esperança que ninguém mais pode nos dar.
A Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. A paz de Deus, meus queridos. Uma boa semana a todos. E quarta-feira tem mais, às 20 horas, teremos uma live aqui. E você pode nos acompanhar, tanto na quarta quanto no domingo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Amada família Batista Horto Lipe, como é do conhecimento de todos, cada vez mais avança o número de infectados pelo Covid-19. Temos ouvido as orientações das autoridades para evitarmos aglomeração e contato físico. Uma das formas de controle é o isolamento social. Escolas, eventos, igrejas e outras formas de ajuntamento têm cancelado seus compromissos. Diante disso, precisamos cancelar nossas atividades públicas, nossos cultos, escola bíblica, encontros de PGs, das déboras e outros eventos que acontecem durante a semana em nosso prédio e em nossas casas. Para nós, pastores e líderes, não foi fácil tomar essa decisão, mas entendemos que o prudente percebe o perigo e toma providências. Provérbios 27:12. Continuaremos em oração para que essa crise na saúde seja abreviada o quanto antes. Confiamos na soberania do Senhor, a Ele nossa lealdade e obediência. Cremos que o Espírito Santo nos manterá unidos e nos dará oportunidades para servir de várias formas. Convocamos todos para acompanhar as pregações aos domingos, online ou pelo Facebook, às 9 horas da manhã, e será disponibilizado para outros horários. Enviaremos os estudos aos PGs aos líderes e poderão ministrar aos membros conforme combinado. Estaremos servindo ao Senhor, ainda que limitados nesse momento. Que Ele seja exaltado entre as nações e que possamos celebrar e aprender juntos novamente. Equipe pastoral e diáconos.